Vamos iniciar a aula 3 de Economia Urbana para o Lincoln Institute. Então, na última aula a gente discutiu o modelo do von Thunen, né, um modelo bastante poderoso para explicar a distribuição espacial de empresas e também de residências, né, no contexto mais regional, no contexto mais urbano. Hoje a gente vai olhar para outro pioneiro de modelagem, né, espacial, urbana, mais focado no lado industrial, né, que é o modelo do Hotelling, né, um modelo que foi apresentado originalmente num artigo do Economic Journal, publicado em 1929, né, em que o Hotelling tinha uma preocupação principal de entender áreas de mercado. O que ele tinha na cabeça, fundamentalmente, era um problema dos modelos de oligopólio do século XIX, né, tipicamente o modelo de Cournot, em que as curvas de demanda elas caíam, né, abruptamente. Né, se você praticasse um preço acima do preço de equilíbrio de mercado, a sua demanda caía para zero. E o que o Hotelling estava querendo tentar explicar era uma coisa mais próxima da realidade, porque ele dizia, olha, na verdade eu tenho uma estabilidade nas demandas. Né, as áreas de mercado elas diminuem com preço, mas elas não vão do máximo ao zero, né, de forma descontínua. Né. Então ele estava preocupado com uma questão de estabilidade competitiva no espaço, né, tentando pensar então em áreas de mercado. O que a gente percebe antes de olhar o modelo, né, é que se eu estou preocupado em áreas de mercado, com áreas de mercado, tenho que olhar para densidades de população, né, tenho que olhar para como é que a demanda se forma, né, entre os consumidores, né, qual que é a distribuição de renda e outras coisas. Né? Mas o ponto que é ressaltado aqui, né, é que o espaço pode criar um poder de monopólio para as firmas, né, e que com isso eu gero um processo de competição espacial, né, através de decisões de localização. Então a ideia aqui é assim, se você pensa no seu supermercado local, né, que você vai ali porque ele tem o mesmo preço de outros supermercados e é bem próximo da sua casa. Né? Se aquele supermercado começar a aumentar o preço, né, você vai aceitar o diferencial de preço até o momento em que ele compensar o seu custo de transporte. Então, se o aumento de preço no supermercado próximo à sua casa for menor do que o custo de transporte que você tem de ir até o segundo mais próximo, né, você ainda continua indo naquele supermercado mais próximo. Claro que outras pessoas que não estão tão próximas àquele mercado vão começar a ter incentivos a mudar de lugar, mudar de local de compra. Então esse tipo de análise que está presente na análise do Hotelling. Que tipo de competição espacial eu consigo ver em setores, né, em que levam em consideração então, perfis de preço, né, e também perfis de localização. Né. Um outro exemplo interessante é pensar em postos de gasolina. Né. Se você está num lugar em que eu tenho apenas um posto de gasolina num raio de muitos quilômetros, você pode esperar que o preço da gasolina naquele posto vai ser mais alto do que num lugar em que eu tenho muitos postos de gasolina localizados proximamente. Bom, mais uma vez, o Hotelling vai fazer uma coisa bastante estilizada, né? E ele está preocupado aqui com estruturas de mercado que eu tenho agentes maiores. Né? Portanto, ele vai olhar num contexto em que tem interdependência entre os agentes. Né? Ou seja, um agente, uma firma, na hora de fazer uma decisão, tomar uma decisão, ele vai olhar para o que a outra firma está fazendo. Tá? Com o modelo do Hotelling, a gente tem dois tipos de estratégia que a gente pode pensar. Uma estratégia locacional pura e simples, né, em que os preços são dados, e uma outra seria uma estratégia de precificação, supondo que a localização está dada. Vamos olhar então esses dois casos, mas antes deixa eu descrever rapidamente como é que o Hotelling modela uma economia espacial. Então, quais são as hipóteses do modelo típico do Hotelling? Primeiro, ele faz uma simplificação bastante grande, né, em termos de estrutura espacial. Ele vai dizer o seguinte, estou no slide 4. Uma cidade, vamos pensar que o espaço, né, uma cidade, ela é formada por um segmento de reta real que vai de 0 a 1. Né? Muito estilizado, mas simplifica bastante a vida e nos permite a pensar numa gama de problemas em contextos mais complexos. Né?
Então, o mundo se restringe a um segmento de reta que vai de 0 a 1, né, com a densidade da reta real. Hipótese fundamental. Os consumidores estão distribuídos de forma uniforme, né, ao longo da cidade, ou seja, ao longo dessa linha. Então, em qualquer ponto na linha, eu tenho a mesma densidade de consumidores dada pela reta real. Tá? Vamos supor, né, que em cima dessa cidade eu vou ter duas firmas idênticas, né, localizadas em algum ponto da cidade e produzindo o mesmo bem em termos físicos. Tá? Para introduzir os elementos espaciais, né, vamos assumir também que existe um custo de transporte T por unidade de distância, né, que os consumidores têm que pagar para se deslocarem do seu local de residência até o local onde a firma está, uma das firmas está localizada e comprar o produto. Ainda para simplificar bastante a exposição, nós vamos assumir que os consumidores têm uma demanda unitária. O que isso quer dizer? Que os consumidores tomam a seguinte decisão: ou eles compram uma unidade do bem de uma das firmas, ou eles não compram nada. Tá? E a gente vai assumir também que os consumidores, já que os bens são exatamente iguais, homogêneos, eles vão consumir da firma que vende com preço mais barato, não olhando apenas para o preço que a firma cobra, mas olhando para o preço total, dado pela soma do preço que a firma cobra na fábrica, mais o custo de transporte. Para a gente entender um pouco mais, então, como é que o custo de transporte entra nessa história, vamos olhar para o slide 5, né, e assumir que eu tenho um consumidor localizado aí no ponto X. Né? Se esse consumidor tiver que ir até o ponto 0 para comprar um bem, ele pagaria TX de custo de transporte. Se esse consumidor tiver que ir até o ponto 1 para comprar um bem, ele pagaria T vezes 1 menos X em termos de custo de transporte. Então vamos começar examinando, né, talvez o exemplo mais conhecido, que é o que a gente chama de um jogo locacional. Né? A palavra jogo aparece aqui porque eu vou olhar fundamentalmente para estratégias, né, das duas firmas. Né? Tem uma hipótese importante para a gente entender como é que é a dinâmica desse jogo, né, que é o que a gente chama de conjectura de Cournot. Então, para ter alguma dinâmica no jogo, eu vou assumir uma miopia nas firmas da seguinte forma. Né? A firma para tomar a decisão de onde se localizar, né, de ficar onde ela está ou mudar para algum outro ponto no espaço, ela vai olhar para onde está a outra firma e assumir que a outra firma não se movimenta. Tá? Então ela assume que o mundo ficará como está após o seu movimento. Claro que essa é uma hipótese real, mas como eu disse, ela é interessante para a gente entender o jogo em etapas e enxergar alguma dinâmica, tá? Que pode estar correlacionada com aspectos da vida real. Então, para configurar esse jogo, vamos assumir inicialmente que a firma A está localizada no ponto 1/4 e que a firma B está localizada no ponto 3/4. Né? Nesse caso, se tudo mais é igual e constante entre as duas firmas, né, as duas firmas vão estar dividindo o mercado igualmente. Né? Vou mostrar isso no diagrama daqui a pouco, mas é isso que acontece. Né? Então, se eu der a oportunidade para a firma A, né, se relocalizar com o objetivo de aumentar a sua área de mercado, né, o que a gente percebe é que a firma A vai ter incentivo de se relocalizar o mais perto possível da firma B, mas um pouquinho à esquerda. Né? Então vamos olhar aqui no diagrama. Suponha a situação inicial aqui, né, eu tenho a minha cidade aqui indo de 0 a 1, né, põe um eixo vertical aqui nessa história para examinar preços e custos, né, que os consumidores estariam pagando. Então um consumidor, né, vamos olhar aqui no diagrama, um consumidor que tivesse exatamente localizado no ponto da firma A, ele não pagaria custo de transporte nenhum e o preço deles seria dado pela altura aqui dessa linha vertical. Né. Conforme os consumidores se afastam de A, né, as linhas crescem, né, em função do custo de transporte. Vou assumir que o custo de transporte é T, né, constante por unidade de espaço, então o custo de transporte ele cresce linearmente. E a gente pode olhar o mesmo processo
a partir de B. Então o que a gente percebe é que nesse caso tem um consumidor X em que vai estar pagando exatamente o mesmo custo, né, de comprar ou de A ou de B. Então esse consumidor X é exatamente aquele que está indiferente entre comprar de A ou de B e, portanto, é o consumidor cuja localização define a área de mercado de cada uma das empresas. Então, prosseguindo com o jogo, né, eu vou dizer que vou dar oportunidade para A se movimentar, e eu posso então perceber que se A quer maximizar sua área de mercado, o que ela deve fazer, supondo que B não se mexe, é colar em B do lado esquerdo. Né, que é o que a gente observa no slide 8. Dessa forma, a firma localizada agora em C, né, conseguiria pegar todo o mercado à esquerda de B. Né, e B ficaria então restrito com metade da área de mercado que ela tinha inicialmente. Bom, e se a gente deixar a firma B se movimentar agora? Né, a gente percebe que ela vai ter como incentivo, né, vai mudar novamente para bem próximo da firma A, mas ao lado de C, logo à esquerda de C. Né? E com isso pegando de novo todo o mercado à sua esquerda. Então o que a gente percebe é, se eu deixar esse jogo acontecer, né, diversas vezes, alternando as firmas, né, a decisão de localização das firmas, as firmas vão se movimentar até o meio da cidade e ali elas vão parar. Né? Porque quando as duas firmas estiverem costas a costas, lado a lado, exatamente no meio do mercado, né, elas vão estar novamente dividindo o mercado por igual, né, mas sem nenhuma oportunidade de relocalização. Então a gente diz que as duas firmas no meio do mercado, distribuindo o mercado igual, né, seria um equilíbrio de Nash. Né? Um equilíbrio de Nash, de uma forma bastante simples, né, é uma situação em que os dois agentes estão fazendo o melhor possível, levando em consideração a ação do outro agente. Então esse é um modelo que, em muitos casos, é conhecido como modelo dos sorveteiros, né, numa praia, e o resultado é sempre esse. Né? Existe uma tendência das firmas se localizarem no centro do mercado. Bom, outro jogo que a gente pode explorar, como eu disse, é um jogo em que eu dou oportunidade para as firmas decidirem preço em vez de localização e tomo como fixa a localização das firmas. Um caso extremo interessante é fixar as firmas nos extremos da cidade. Né? Uma firma está em 0, a outra firma está em 1. Né? E vamos ver que tipo de estratégia de preço elas vão tomar com o objetivo de maximizar sua área de mercado. Tá? Então, o modelo é praticamente o mesmo, vamos só colocar mais alguns ingredientes para completar a figura. Então, vamos supor que o consumidor ele deriva uma utilidade fixa S quando ele consome uma unidade do bem. Para um consumidor, então, localizado numa coordenada X qualquer, a gente agora pode pensar em preços generalizados, né, porque eu sei que cada firma está num extremo da cidade. Então, para comprar da firma 1, o consumidor localizado em X vai pagar o preço que a firma 1 cobrar, P1, mais o custo de transporte dele, TX. E esse consumidor, se ele for comprar da firma 2, ele vai pagar P2, que é o preço que a firma vai cobrar, mais T vezes 1 menos X, que é o custo de transporte de ir de X até 1. Bom, com esses preços generalizados, né, se eu for para o slide 11, eu consigo calcular qual que é a utilidade líquida dos consumidores, né, do consumidor localizado em X, se ele for comprar de uma ou de outra empresa. Então, se ele for comprar da firma 1, que está localizada em 0, a utilidade vai ser S menos P1 menos TX. Se ele for comprar da firma 2, a utilidade vai ser S menos T, que multiplica 1 menos X. Bom, com esses preços generalizados, né, eu posso agora construir uma curva de demanda, né, para cada uma das firmas. Né? E a curva de demanda é que vai mostrar exatamente a área de mercado de cada uma delas. Tá? Então, se eu tiver algumas hipóteses complementares, de forma que os custos de transporte, os preços não sejam muito altos,
Eu vou encontrar um consumidor localizado num ponto X estrela, de tal forma que esse consumidor está indiferente de comprar de uma firma ou de outra. Então esse é o consumidor que mostra exatamente, que vai determinar até onde vai a área de mercado de cada uma das firmas. Como é que eu descubro a localização desse consumidor? Como é que eu descubro o X estrela? Simplesmente igualando as equações de preço generalizado que o consumidor teria que pagar se ele fosse em uma ou em outra firma. O que a gente encontra aqui. Então eu teria a situação P1 mais TX estrela igual a P2 mais T1, T que multiplica 1 menos X estrela. Se eu resolvo essa equação para X estrela, o que eu tenho é exatamente a curva de demanda ou a área de mercado do consumidor localizado em X estrela. Desculpa, eu tenho a área de mercado da firma localizada em 0 ou a firma 1 aqui. Então X estrela vai ser o quê? P2 menos P1 mais T dividido por 2T. Eu consigo ver aqui exatamente a relação de competição espacial. O que eu vejo? Que o que importa é o diferencial de preços entre as duas empresas. Então, se a empresa localizada em 1 começar a aumentar o preço, P2, eu aumento a demanda, a área de mercado da firma localizada em 0. X estrela cresce. Estou indo mais para a direita. Se eu, ao contrário, a firma localizada em 0 aumenta o preço, eu diminuo o X estrela, portanto eu diminuo a área de mercado de 1. Então a área de mercado de 1 vai ser determinada por X estrela, como está colocado aqui, e a área de mercado da firma 2 vai ser determinada por 1 menos X estrela. Se vocês fizerem a conta, 1 menos X estrela dá P1 menos P2 mais T sobre 2T. Então a gente percebe exatamente o mesmo processo, em que o que importa é o diferencial de preços entre as duas empresas. Então no slide 13 a gente tem uma visão diagramática disso desse equilíbrio espacial. Muito bem, então a questão agora é exatamente ver como é que as firmas decidem sobre preço. A gente vai assumir que as firmas tomam decisões sobre preço simultaneamente, e o que a gente procura examinar é o que a gente chama de um equilíbrio de Nash em preços. Então, como eu falei, o equilíbrio de Nash é sempre uma situação em que todas as firmas estão fazendo o melhor possível, levando em consideração o que as outras estão fazendo. Então, no nosso caso aqui, eu vou encontrar um equilíbrio de Nash quando eu tiver um par de preços, P1 estrela e P2 estrela, que simultaneamente maximizam o lucro das duas firmas. Tenho aqui uma apresentação formal, mas essencialmente é isso. Então, como é que a gente pode pensar no problema da firma? A firma vai querer maximizar o seu lucro, decidindo um nível de preço próprio, mas levando em consideração o preço que a outra firma está praticando. Esse é o slide 15. Como é que eu caracterizo a função lucro nesse caso? É bem simples. Eu tenho então aqui a segunda equação, πi, que eu tenho preço praticado menos C, o C vai ser um custo unitário de produção dessa empresa, isso multiplicado pela área de mercado, DI. Se eu multiplico essa equação, eu vejo uma equação de lucro bem clara. Se eu multiplico dentro do parênteses aqui, eu vou ter PI, DI como a receita da empresa, e menos CDI como o custo dessa empresa. Se eu resolver esse problema, olhando para as condições de primeira ordem, então aqui precisaria um pouco de cálculo, eu vou deixar para vocês olharem isso sozinhos, mas se eu resolver esse problema de maximização, olhando para as condições de primeira ordem, o que eu percebo é que no equilíbrio, ou seja, na situação em que as duas empresas estão maximizando o lucro, o P1 vai ser igual ao P2, que por sua vez vai ser igual ao custo unitário, custo marginal, mais o custo de transporte unitário T. Então C mais T vai ser exatamente o preço de equilíbrio para as duas empresas, quando as duas estão maximizando o lucro. Se eu pegar esses preços de equilíbrio e substituir em duas equações interessantes, nas equações de lucro e nas equações de demanda, eu percebo o quê? Primeiro, que os lucros das empresas também vão ser iguais. Então, π1 vai ser igual a π2, que vai ser igual a T sobre 2.
E segundo, que eles vão estar também dividindo o mercado por igual. Então D1 vai ser igual a D2, que vai ser igual a meio. Né? Claro que a gente tem esse resultado de simetria perfeita, né, porque as firmas são assumidas como firmas iguais. Né? Já vou comentar para finalizar a aula, extensões possíveis desse modelo, mas se eu introduzo firmas heterogêneas, eu começo a impactar essa simetria. Uma nota antes de a gente comentar sobre extensões, né, que é bastante celebrada, é que eu tenho uma conexão direta dessa modelagem do Hotelling com um modelo bastante conhecido de oligopólio de preços, que é o modelo do Bertrand. Então deixa eu resumir os resultados do modelo. Estou no slide 18, no 17 a gente tem uma representação diagramática desse resultado, falando o seguinte: primeiro, né, o que a gente enxerga é que, em função da existência dos custos de transportes, eu diferencio os produtos, né, mesmo eles sendo fisicamente iguais. Né. O que acontece é que o custo de transporte, né, reduz o nível de competição no mercado, né, introduzindo, como eu disse no início, algum poder de monopólio, né, para as firmas, e os preços de equilíbrio, em decorrência disso, ficam acima dos níveis competitivos. Né. Então, se vocês lembrarem, no modelo de concorrência perfeita, em equilíbrio, os preços são exatamente iguais ao custo marginal C. Agora, o interessante é que, se eu, dentro desse arcabouço, se eu assumo que o custo de transporte é igual a zero, eu reproduzo os resultados clássicos do modelo do Bertrand, que são resultados de concorrência perfeita. Então, se a gente olhar para preço e para lucro, né, supondo que T é igual a zero, o que eu percebo? Que em equilíbrio, os preços seriam iguais, mas agora simplesmente igual a C, custo marginal. Portanto, resultado da concorrência perfeita. E os lucros cairiam para zero, que também é um resultado de concorrência perfeita. No longo prazo, no modelo de concorrência perfeita, todas as empresas estão operando com lucro zero. Tudo bem? Então, eu gostaria de finalizar a aula essa aula comentando algumas extensões possíveis, né, que são feitas em cima desse arcabouço analítico proposto originalmente pelo Hotelling, que nos permitem examinar uma gama variada de problemas. Né? Então, a primeira extensão óbvia, né, é botar os dois jogos simultaneamente. Então, deixar as empresas livres, móveis no espaço e, ao mesmo tempo, permitir que elas engajem em jogos de precificação. Essa é uma primeira extensão. Uma segunda extensão é introduzir heterogeneidade nos agentes. Né? Eu posso pensar tanto em diferentes sistemas de produção, né, firmas com custos de produção diferentes, ou eu posso pensar também em custos de transporte diferentes, variando entre as firmas ou variando ao longo do tempo. Né? Quando eu introduzo problemas que variam no tempo, eu vou começar a pensar em arcabouços dinâmicos. Né? Então eu posso estender a análise para fenômenos que perduram ao longo do tempo. Uma coisa bastante interessante que tem sido feita ao longo dos anos, né, que foge um pouco do nosso escopo, então eu vou comentar rapidamente, é que em muitos casos esse modelo do Hotelling ele é usado para entender questões de organização industrial, né, e não simplesmente localização geográfica. Né. Para isso, eu simplesmente tenho que pensar no espaço, não como um espaço geográfico, mas como um espaço de características de produto. Né. A ideia é que em cada ponto no espaço, o que eu tenho é um conjunto de características de um determinado produto. E quando eu mudo de um ponto no espaço para outro ponto no espaço, eu não estou mudando de lugar, mas eu estou simplesmente mudando o conjunto de características do meu produto. Então eu posso pensar o custo de transporte como um custo de diferenciação de produtos, né, em vez de um custo de se mudar de uma localização para outra. Né? Então eu fecho a aula de hoje dizendo que esse modelo do Hotelling, embora seja muito útil para entender questões espaciais, tem também sido utilizado na literatura de economia industrial, organização industrial. Para finalizar e fazer o link com a próxima aula, né, tanto o modelo do von Thunen como o modelo do Hotelling, né, trabalham com custos de transporte, com economias espaciais, mas num contexto em que as firmas operam com retornos constantes de escala. Né. Então, esses modelos são úteis, mas eles não nos permitem entender aglomerações. Né? No caso do modelo von Thunen, é suposto de uma forma ad hoc, né, que a cidade já existe, né, que a estrutura da cidade é dada.
No modelo do Hotelling, eu assumo que os consumidores não podem mudar no espaço. Eu tiro a mobilidade das pessoas no espaço. O que a gente sabe é que, para entender de uma forma mais completa o que acontece no mundo real, portanto, tentar entender por que as cidades surgem, por que as cidades crescem, por que elas assumem as características que elas têm, eu preciso botar nessa história, botar na minha teoria, a hipótese de retornos crescentes de escala. E é isso que a gente vai discutir na próxima aula.